Mesmo tendo morrido no primeiro filme, o Grabber tá de volta pra atormentar o Finn e a Gwen em O Telefone Preto 2, que acabou de chegar nos cinemas. Já fiz vídeo sem spoilers falando que eu gostei do filme, o que poderia ser melhor, aquele vídeo tá bem completo, eu não vou repetir as coisas que eu falei lá aqui. E hoje eu quero destinar esse vídeo a falar sobre o final, sobre as reviravoltas do filme, sobre toda aquela vibe meio de Hora do Pesadelo que ele traz. Então hoje a gente vai falar com spoilers sobre O Telefone Preto 2. Então se você já assistiu o filme, fica comigo pra gente conversar. Ou se você só gosta de um spoiler e não liga assim como eu, fica também. Mas já vai me contando aí nos comentários o que vocês acharam dessa sequência, se vocês gostaram tanto quanto eu gostei, ou se vocês preferem o primeiro. Eu gosto muito do primeiro, então eu sou meio suspeito pra falar dele. Mas o segundo conseguiu aumentar toda a mitologia que eles introduziram no filme anterior, então eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, deixa o like que é importante, se inscreve no canal para próximos conteúdos e me conta tudo o que vocês quiserem lá nos comentários, que eu quero muito saber o que vocês têm a dizer. Então, O Telefone Preto 2 não é um filme complexo. Ele é um filme, na verdade, bem pé no chão, que consegue fazer o que ele necessita e, ao mesmo tempo, ele consegue trazer coisas novas pro que a gente já tinha visto antes. Então é um filme que consegue sair um pouco da caixinha do que a gente estava acostumado e também permanecer naquela linha mais pé no chão dessa franquia, porque sim, é uma franquia sobrenatural, mas é uma franquia sobrenatural que tem uma linha de raciocínio e a gente vê isso acontecendo nesse segundo filme. E a trama basicamente vai mostrar o Finn e a Gwen sofrendo as consequências do que rolou lá no primeiro filme, então os dois estão traumatizados ainda pelo que rolou, pelo Grabber ter sequestrado o Finn, e o Finn começou a externalizar essa raiva que tá dentro dele, esse trauma que ele sofreu em pessoas da escola, então ele começou a bater em meninos, ele também começou a fumar maconha, porque ele tá tentando meio que esquecer o que ele viveu no passado, então ele tá meio que encontrando válvulas de escape pra ele superar o que ele viveu, sendo que não é assim que funciona, né? E o filme trata muito sobre isso, né, ao longo da história. Enquanto a Gwen, a gente vê que ela é mais tranquilona em relação ao irmão, até porque ela também não ficou presa igual ele, né, e não sofreu igual ele, mas ela também tava enfrentando os dilemas dela ao longo do filme, principalmente com os fantasmas que ela via, porque a gente sabe que ela é meio sensitiva. E nesse segundo filme a gente percebe que ela começa a ter uns pesadelos esquisitos com algumas crianças sendo mortas ali num acampamento. E ela não sabe que crianças são essas e em que acampamento é esse que elas estão sendo mortas. Ela só sabe que ela tá tendo sonhos muito estranhos e que podem ter a ver com o Grabber, que era o sequestrador ali do filme. E a partir daí ela acaba descobrindo que o tal acampamento é o acampamento que a mãe dela trabalhou quando ela era jovem. Então ela decidia ter esse acampamento pra desvendar ali o que tá acontecendo nos sonhos dela, e o Finn vai com ela e eles levam o Ernesto junto, que é o irmão ali do Robin lá do primeiro filme, que acabou morrendo, lembra? O entregador de jornal. Então, eles vão os três juntos aí pro acampamento. E quando eles chegam no acampamento, eles encontram lá o gerente desse acampamento, que é muito legal, e é um cara que realmente quer correr atrás pra encontrar as crianças desaparecidas, porque teve 3 crianças que desapareceram misteriosamente, mas os corpos nunca foram encontrados, a gente só sabe que eles morreram porque a gente viu nos sonhos da Gwen. Porém, esses corpos estão desaparecidos e ninguém nunca entendeu, né, o que aconteceu com essas crianças. E aí, quando a Gwen chega nesse acampamento, esse cara meio que fala: por que você tá aqui com esses 2 outros garotos? E aí eles falam que a mãe deles trabalhou lá, e a gente descobre que a mãe deles era uma mulher muito boa ali, muito bondosa desse acampamento. E a gente percebe que teve um momento que ela conversou com a própria Gwen, porque a Gwen começou a ter aqueles sonhos esquisitos que faziam ela, né, ter um sonambulismo e levava ela para uma dimensão do sonho, onde o que acontecia nessa dimensão do sonho acontecia com ela na vida real, tanto que ela pisa ali numa poça de sangue e a meia dela no mundo real acaba ficando cheia de sangue. Então a Gwen tava meio que entrando nessa dimensão dos sonhos com esse dom que ela tem, né, meio paranormal. Então eu gostei que eles se aprofundaram muito nisso, mostrando que os poderes dela são muito mais fortes do que a gente imaginava inicialmente. E acaba que durante essa estadia da Gwen nesse acampamento, ela é atacada pelo Grabber várias vezes, então ele começa a mexer com a cabeça dela. E quando ele machuca ela dentro dos sonhos, ela se machuca na vida real, uma vibe meio Freddy Krueger em A Hora do Pesadelo. Então se ele matar ela dentro dos sonhos, ela morre na vida real também. E aí a gente vai ver ela tentando se salvar em vários momentos, correndo, tentando se esconder. Ela sendo atormentada também pelas criancinhas mortas e ela não sabe muito bem o motivo disso. E ela acaba descobrindo que se ela encontrar os corpos das crianças mortas que estão ali meio que no lago do acampamento, ela pode libertar as almas dessas crianças e assim tirar o poder do Grabber, porque o Grabber se alimenta das almas dessas crianças que estão ali ainda escondidas, e essas crianças foram as primeiras vítimas dele antes de ele começar a sequestrar crianças na redondeza ali onde o Finn e a Gwen moravam. Então tem todo um desenvolvimento da história do Grabber, né, desse passado dele. Eu só acho que faltou um pouquinho mais de explicação e de contexto do porquê ele fazia isso. Deixaram meio que jogado no ar, tipo assim, ele era mau e acabou.
Então eu acho que só falta um pouco de contexto. Mas se a gente parar pra pensar que existe pessoas ruins no mundo que fazem maldade sem muito motivo, eu até acho que é consistente a forma com que eles só jogaram a explicação de que ele só mata e pronto. Mas o ponto que eu queria chegar é que eu gostei muito da forma com que ele ataca a Gwen dentro dos sonhos. Eu acho que isso trouxe uma vibe diferente pra esse filme e ao mesmo tempo conseguiu homenagear filme dos anos 80, por exemplo, como eu já disse, Hora do Pesadelo, ou até mesmo Sexta-feira 13, porque o filme se passa no acampamento e sexta-feira também. Então eu gostei dessa forma legal e lúdica que eles trouxeram. Colocaram até o Grabber pra esquiar ali no gelo, porque ele era um grande esquiador antes dele morrer. Então eles trouxeram algumas coisas meio diferentes pra esse segundo filme que na minha visão agregaram bastante. E eu curti muito a vibe dentro dos sonhos, porque dentro dos sonhos o Grabber pode ser muito mais maquiavélico, porque pelo que a gente entende, quando ele morre, ele vai pro inferno e o inferno é o gelo, pelo que ele diz. E a gente percebe que ele acaba perdendo os poucos traços de humanidade que ele tinha quando ele vai pro inferno e só restou ali ira e raiva, principalmente do Finney, porque o Finney fez ele matar o irmão dele lá no primeiro filme, e aí ele quer matar a Gwen, porque o Finney fez ele matar o irmão, e também porque o Finney matou ele, então, estou vingativo, eu quero matar sua irmã por causa disso. Mas a gente acaba vendo ele sendo bem sádico com a Gwen, então ele arremessa ela naquela cena da cozinha, que é uma das minhas favoritas. Ele joga ela de um lado pro outro, ele consegue fazer ela se cortar, e aí ele gira ela e o sangue dela começa a cair pra todos os lados. Então tem toda essa energia meio tipo lúdica, né, ao longo do filme. Eles abraçam esse lúdico e simplesmente embarcam nisso, e a gente que tá assistindo embarca também. E é muito bom quando chega no clímax do filme, porque ele é um filme que vai crescendo, né? Não é aquele filme que vai diminuindo a intensidade. Na verdade é um filme que começa bem lentinho, quase parando. A primeira vez que eu assisti eu realmente tava bem assim, tipo, ai meu Deus, tô com um pouquinho de sono. Da segunda vez eu já gostei bem mais, porque eu já sabia o que ia acontecer no final. Porque é um final muito bom. É um final que consegue engrandecer a história e consegue dar aquele desfecho bom pra história. Então a gente tem um clímax muito forte, onde a Gwen percebe que os sonhos são dela, ela controla tudo ali dentro. Então, sendo aquela história, aquela cabine telefônica, e mostra pro Grabber que ela tá ali pra acabar com ele, dar um soco nele. 10 de 10 pra mim essa cena. E aí a gente vê que ela e o pessoal acabam encontrando ali os corpos das crianças, né? Encontram um dos corpos, eles precisam encontrar os outros, mas o Grabber vai atacar ali pela última vez ela e o Finney e o pessoal. Então a gente percebe que no final ele tá mega poderoso por todo esse tempo que ele passou ali naquele local, e aí ele consegue atacar as pessoas mesmo sem elas estarem dormindo. E assim, por um lado eu achei que isso foi um pouquinho too much, sabe? Tipo, eu acho que só o embate dele com a Gwen dentro do sonho já tava bom, mas aí eles colocaram ele pra atacar todos eles ali ao redor, e eu acho que isso pode ter uma influência nas crianças que estão ali perto. Então talvez naquele local que era o gelo, ele tivesse mais poder por conta das crianças que estavam ali. Isso eu que tô deduzindo, né? Não sei se é isso mesmo. Mas eu tentei encontrar uma razão pra isso ter acontecido no final. E por falar nesse final, ele ataca a Barbie, ou Bárbara, né? Que eu não gosto de ser chamada de Barbie. E o marido dela ali, que eram os dois cristões fervorosos do filme, que ficavam chamando a Gwen de bruxa, de louca, de demônio, enfim. E eles cortam meio que a cabeça deles. Eu não sei o que aconteceu nessa cena. Sinceramente, o filme não explica. Eles simplesmente jogam essa cena, mostram eles ali sangrando e fica nisso. O que aconteceu com eles? Foda-se. Eles não querem explicar e o filme acaba se a gente tem uma resolução. Morreram, não morreram? Se morreram também, ninguém ligou pra morte, porque ninguém nem mencionou isso no final. Então fica muito jogado. Eu gostaria de ter uma resoluçãozinha sobre eles dois. Mesmo que eles fossem personagens significantes, ainda me fizeram rir por eles serem surreais em alguns momentos e também falarem umas atrocidades, mesmo sendo cristãos. Mas ainda eu gostaria de uma resolução e a gente não teve. E por falar nesse final, né, o Grabber acaba atacando todo mundo ali, quase mata todo mundo, mas a Gwen consegue contornar a situação. Ela tá fodona no final e ela vai acabar com o Grabber com a ajuda dos fantasmas que ela convoca ali pra acabar com ele. Então a gente acaba vendo os tonéis que ele escondeu os corpos das crianças subindo ali do gelo e capturando ele no mundo dos sonhos também. E aí o Finney consegue pegar ele no mundo dos sonhos, bate a cara dele no chão várias vezes e essa cena é muito boa. Nossa, ver o Grabber sofrer foi delicioso. Eu acho que o Ethan Hawke, mesmo não mostrando sua cara, porque a cara dele tava deformada ao longo do filme, ainda assim entregou performance, porque ele tava cruel, ele tava sádico, e esse sadismo dele foi, acho que a cereja do bolo de tudo que a gente tava vendo aqui. Então eles acabam matando o Grabber junto, jogam ele dentro do gelo, e a história se finaliza. E eu gosto do final dessa história, porque assim, esse momento era o clímax, era o encerramento da história do vilão, e aí os mocinhos ganhando, ok.
Mas a gente teve toda uma backstory em relação ao trauma que a Gwen e o pai dela e o Finn têm relacionados à mãe deles ali, que acabou morrendo quando eles eram crianças. E todos eles sentiam muito o peso dessa morte dela, porque todos achavam que ela tirou a própria vida. Então isso mexeu muito com eles. E ao longo do filme a gente vê que o Grabber mostra pra Gwen que ela não morreu. Na verdade, ela, com os poderes paranormais dela, descobriu que o carinha que trabalhava no mesmo acampamento que ela era o assassino de crianças que estava sequestrando pessoas, e ela foi impedir que ele sequestrasse o primeiro menino, que era o Robin, o irmão do Ernesto. Quando ela chegou na casa dele, ele capturou ela, jogou ela dentro da van, levou ela até a casa dela, prendeu ela ali na garagem, colocou ela enforcada pra parecer que ela se matou, que ela tirou a própria vida. Sendo que não, ela só queria ajudar a criança, ela queria salvar a criança e acabou morrendo por causa disso. Então tem toda essa backstory que ao mesmo tempo que traz muita raiva no coração dos personagens, né, do Finn, da Gwen, do pai deles, ao mesmo tempo ampara o coração deles mostrando que não, que a mãe não tirou a própria vida, que na verdade ela era uma heroína que acabou morrendo tentando fazer o certo, que era ajudar a criança. E esse momento dá muito mais contexto do porquê o pai bebia lá no primeiro filme e era um cuzão, porque ele se sentia muito culpado pela morte da esposa e ele acabava tentando meio que contornar isso, bebendo, e aí a bebida fazia ele ser cuzão com os filhos, então a gente entende o porquê ele era daquele jeito. Além disso, o Finn também tava meio que tentando encobrir seus traumas, usando maconha, batendo em pessoas, então ele tava repetindo o que o pai fez. E aí a gente tem o encerramento de tudo isso quando a Gwen conta, né, pra ele e pro pai sobre a mãe não ter se matado, que foi o Grabber que fez isso com ela. E no final a gente vê a cena da cabine telefônica onde a Gwen ouve o telefone tocando e aí a mãe dela falando com ela. Gente, só de lembrar me arrepio, porque é uma cena tão bonita. Eu realmente fiquei muito emocionado nesse final, quando a mãe dela começa a falar com ela na cabine telefônica, mostrando o contraponto que o filme quer trazer em relação ao céu e inferno, onde o Grabber tava no inferno, mas ao mesmo tempo o céu existe nesse universo aqui do filme, e a mãe dele está no céu. Assim como os garotos perdidos, né, que estavam meio que desaparecidos, foram também pro céu. Ela fala ali pra Gwen que ela ajudou eles. E aí a Gwen fala, eu vou continuar com essa maldição, que é basicamente as visões que ela tem pra sempre. E a mãe fala, isso não é uma maldição, tipo, é um presente que você tem. Você pode ajudar pessoas com isso, né? Ela não fala tudo isso, mas fica meio que implícito. E aí eu gostei muito dessa forma com que eles trazem essa conexão do telefone preto, mostrando que o telefone preto pode ser para algo muito bom, que é se comunicar com uma pessoa que te ama e que quer o seu bem, que tá lá te observando lá de cima. E aí só concluiu pra Gwen que a mãe nunca foi uma pessoa que quis tirar a própria vida, mas sim que queria ajudar uma pessoa. Então foi um momento muito tocante. O Finn também se sentiu tocado, tanto quanto ela fala, tipo, manda um beijo pro seu irmão, pro seu pai. E foi muito bonito o final, gente, eu gostei muito do final. Foi um final muito importante pra encerrar bem essa história, até porque um pouco antes a Gwen tinha falado que a mãe era bem religiosa e que a mãe queria trazer muito dessa religião pra vida deles, e que ela até falava um pouco pra Gwen sobre isso, sobre coisas da Bíblia. Então é muito bonito ver todo esse ciclo se encerrando no final, com ela superando o trauma, com ela tendo fé em realmente coisas boas acontecerem, e também com ela meio que ficando juntinha com o Ernesto, porque teve um subenredo aí dela e do Ernesto juntinhos e meio que se aproximando ao longo da história. Não foi uma coisa que eles se aprofundaram muito, assim como o Finn teve aquele flerte com a Mustang, mas ficou, tipo, super jogado na história, não se aprofundaram muito nisso, mas eles colocaram esses dois enredos mais românticos e ficaram ali na borda, né, da história. Porém existiu, e eu acho que a Gwen ficou junto com o Ernesto no final das contas, e até que gostei desses dois juntos, porque o Ernesto era bobinho, mas ele era fofinho. E era isso que eu tinha pra falar sobre o Telefone Preto 2, um filme que eu gostei bastante. Acho que vocês também gostaram tanto quanto eu gostei, até quero saber a opinião de vocês, então comenta aí se vocês assistiram. Então comenta o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram tanto quanto eu, se vocês têm alguma crítica a fazer sobre ele, coloca tudo nos comentários. Eu fico por aqui, grande beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau!